Oi, tudo bem? Pastor Bruno com você mais uma vez aqui no nosso canal, Pastor Bruno Melo. É bom nós estarmos juntos, né, nesse dia para adorarmos a Deus e também compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Hoje vamos falar um pouquinho sobre autoestima, né, que eu acho que é algo que também ajuda muito a gente a desenvolver a nossa vida. Está cheio de gente com a autoestima bem baixa, né, e isso é um problema para a nossa vida. Isso traz enfermidades, isso traz desânimo, né? Isso diminui a nossa coragem, diminui a nossa passada, a nossa vontade de prosseguir. Para isso eu queria compartilhar com você uma historinha de um jovem. O nome dele era Luiz, né? Luiz seria o tipo do cara que você queria conhecer. O interessante é que ele estava sempre de bom humor, né? E sempre ele tinha algo positivo para dizer para a gente. Se as pessoas encontrassem com ele e perguntassem como é que ele estava, falasse assim: Luiz, e aí meu filho, como é que você está? Ele dizia: gente, se melhorar hoje estraga. E aí, né, ele participava exatamente de um trabalho, ele era um trabalhador, era inclusive gerente de um restaurante. O interessante é que os garçons, né, que trabalhavam com o Luiz, se ele mudasse de restaurante, os garçons seguiam ele, porque ele sempre era uma pessoa de autoestima muito elevada, né? Um grande motivador, um líder, um incentivador nato. E aí, né, as pessoas ficavam curiosas, né? E ele, um dia, eu me lembro, né, isso contava-se na história, que alguém perguntou para ele: Luiz, eu estou curioso, como é que você faz isso, rapaz? Ele falou: como assim? Como é que eu faço o quê? Ele falou: como é que você consegue manter-se com essa autoestima tão elevada, você tão animado, tão feliz? Aí ele diz: mas isso é muito simples, cara. Sabe por quê? Todo dia quando eu acordo, né, eu digo para mim mesmo: Luiz, hoje você tem duas escolhas. Você pode ficar de bom humor ou você pode ficar de bom humor. E aí eu sempre escolho ficar de bom humor. E aí vem outra questão. Cada vez que acontece uma coisa ruim, eu posso escolher, né? Eu digo: Luiz, você pode escolher. Você pode escolher bancar a vítima ou aprender algo com essa situação ruim. E aí, toda vez, né, que alguém vem reclamar comigo, eu posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida. Certo? Mas não é fácil, né? A pessoa falou com o Luiz, argumentando pelo Luiz: mas eu sei, mas isso aí não é fácil. Ele disse: sim, não é fácil não, mas a vida é feita de escolhas. E aí, quando você examina a fundo toda a situação, ela sempre vai oferecer para você uma escolha. Luiz dizia isso, né? E aí ele diz o seguinte: vai depender de como você escolhe reagir às situações. Você pode escolher como as pessoas afetarão o seu humor no dia. Você pode escolher se as pessoas vão te deixar de mau humor ou de bom humor. Você pode escolher viver bem a vida ou viver mal a vida. Você pode escolher ficar nervoso ou não ficar nervoso. Isso são as situações que a vida lhe dá capacidade de viver. E aí um dia dizia aquele homem, né, da história, que pensando sobre o que Luiz havia dito, ele começou então a pensar da possibilidade de também fazer escolhas na vida dele. Uma das realidades é que ele começou a perceber que fazendo escolhas ele estava melhorando o relacionamento com a família, relacionamento no trabalho e também com as pessoas. Alguns anos, né, depois, passado esse tempo, diz aquele homem da história que ele havia encontrado com Luiz. E Luiz lhe contou uma história que foi extremamente estarrecedora. Ele disse que Luiz, ao chegar no restaurante, deixou a porta meio aberta, entreaberta. E quando ele estava lá no fundo, preparando já para abrir o restaurante, ele foi rendido por alguns assaltantes. Os assaltantes, então, apontando a arma para ele, mandaram ele abrir o cofre. E o Luiz ficou tão nervoso que ele começou a tentar abrir lá o segredo do cofre e ele errou o segredo. O cofre, então, travou e os assaltantes assustaram com aquela situação e dispararam e alvejaram o Luiz com alguns disparos de arma de fogo. Nesse momento, o Luiz, entrando em desespero porque os ladrões haviam fugido, ele deu uma sorte muito grande, segundo a história, de que alguém ouviu aquele disparo de Luiz caído, ele foi socorrido e aí foi levado para o hospital. Ele enfrentou cerca de 18 horas de cirurgia, dizia a história, e várias semanas de tratamento intensivo. Ele foi ter alta quase 4 meses depois daquele fato,
com alguns fragmentos de bala no corpo ainda. E aí o rapaz contando, falou, mas Luiz, o que é isso, mano? Que situação horrível. Aí ele falou, você quer ver minhas cicatrizes, onde estão? Eu falei, não precisa me mostrar isso não, né? Porque na verdade eu fiquei pensando o que passou na sua mente naquela hora em que tudo isso aconteceu. Aí Luiz respondeu assim, olha, o que passou na minha mente é que eu deveria ter deixado a porta fechada. Quando os assaltantes entraram, e aí eu fui alvejado pelos disparos, passou na minha mente a seguinte pergunta, olha, você pode viver ou você pode morrer. Eu escolhi então que eu queria viver, ainda deitado no chão, eu escolhi que eu queria viver. Naquele momento, quando eu estava sendo socorrido pelos socorristas, ainda que eu via, né, as pessoas, não, Luiz, fica calmo, respira com tranquilidade, que tudo vai dar certo. Quando eu cheguei no hospital, eu olhei e pude ler no lábio dos médicos, esse aí já era. E aí eu pensei, não, quando eu entrei nessa sala, eu entrei aqui escolhendo viver. Então eu não posso mais permitir que isso aconteça. E ele então teve um momento que uma enfermeira perguntou, que era muito faladeira, segundo a história, Luiz dizia que tinha uma enfermeira que conversava com ele, que era muito faladeira. Em dado momento, a enfermeira perguntou para ele se ele era alérgico a alguma coisa. Nessa hora, Luiz respondeu sim, com um dos gritos mais fortes que ele pôde responder. Todo mundo parou assustado quando ouviram ele dizer isso, né? E ele estava com o seu fôlego já ofegante. Ele começou então a gritar e todo mundo olhando, os médicos, toda a equipe parou. E ele falou, gente, eu sou alérgico a balas de arma de fogo. E disse que aí todos caíram em risada, né? E ele disse, olha, eu sou alérgico a balas porque eu estou escolhendo viver. Eu dependo de vocês para que vocês me façam continuar vivo. Portanto, me operem, realizem o trabalho que só vocês podem realizar. Moral da história, né? A atitude de Luiz fez com que as pessoas, a equipe médica, agissem de maneira tal que ele pôde então ser resgatado, e aquela cirurgia foi a mais eficiente ocorrida naquele hospital. Portanto, né, a escolha, né, que você faz, a vida que você leva, vai dizer o quanto que você pode ter baixa ou autoestima. Se você estivesse no lugar de Luiz, como você reagiria? Para isso eu gostaria de ler um texto com os irmãos, né, um texto bastante interessante, que eu gostaria de compartilhar com você, meu querido, que diz o seguinte, que está lá no livro do apóstolo João. O apóstolo João nos diz o seguinte, no versículo 4 e no versículo 14 do capítulo 5 da primeira epístola do apóstolo João, perto lá do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, verso 14, diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra, né? A eficácia da oração, a eficácia do nome de Jesus Cristo nas nossas vidas, aquele nome que está sobre todo nome, aquele nome que garante a nós alegria, esperança, fé, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Deus encarnado, veio a este mundo para morrer no seu lugar. E essa morte de Jesus, a morte vicária, a morte cravada na cruz do Calvário, foi para que nós tivéssemos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Porque sem essa morte de Jesus, sem o derramar do sangue de Jesus, nós estaríamos condenados ao inferno. Talvez a pior ou maior ou inimaginável condenação. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, diz a palavra. E aí, a ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia, saindo da cruz, ele não está mais na cruz, ele ressuscitou, retornando ao Pai, garante aquele que crê nessa salvação, nessa morte vicária de Jesus Cristo, na ressurreição dele, a ressurreição eterna. Então isso é, sobretudo, a esperança maior que faz os crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, viverem com a sua autoestima elevada, porque nada é suficientemente grande
para derrubar a nossa autoestima, porque a nossa confiança está alicerçada em Jesus. Amém? Então, se essa sua esperança, essa sua fé está alicerçada em Jesus, você viverá bem melhor. Jesus nos ensina essa possibilidade, aí eu vejo exatamente em Luís a mesma perspectiva. A autoestima de Luís era elevada porque ele escolhia estar bem, porque na verdade existia uma força dentro dele maior do que ele próprio. A força de querer viver, a força de querer experimentar desafios maiores, a força de querer vencer os obstáculos e, sobretudo, encontrar forças onde não havia forças, para que essas forças dessem a ele capacidade de vencer os desafios e os obstáculos. Olha, na historinha que nós contamos, né, diz Luís aí que ele foi baleado. Sim, esteve num estado quase morte, né? Seria essa a palavra de quase morte. Mas, olhando para dentro de si, ele disse, não, peraí, eu escolho viver. E teve a oportunidade de fazer com que todos, que talvez estivessem com a autoestima baixa naquele dia, talvez a equipe médica, os enfermeiros, estivessem já não mais acreditando que algo poderia acontecer de bom. Ele disse, não, gente, eu sou alérgico à bala, a bala de revólver, então tira essas balas de mim, por misericórdia, faço o melhor que vocês sabem, que eu acredito em vocês, sabe? Na vida você também precisa experimentar desse momento. E a Bíblia diz, o que você, pela confiança que nós temos nele, Jesus Cristo, tudo que pedimos, segundo a vontade dele, ele nos ouve, segundo o nome dele, ele nos ouve. Então, meu querido, se você está enfrentando um momento de baixa autoestima, se você está enfrentando um enclausuramento, se você sente que você está passando aí por uma ansiedade, uma depressão, busque em Deus fortalecimento. Se for necessário, peça a Deus sabedoria para encontrar um médico aí, alguém que possa te orientar melhor. Mas, sobretudo, lembre-se que existe uma força dentro de você que é maior do que você mesmo. E essa força te impulsiona, assim como Luís gritar, tira isso de mim, eu sou alérgico a isso. Eu não quero que essa tristeza me corrompa ou me corroa. Eu não quero que essa baixa autoestima tome conta do meu ser. Eu quero sim elevar a minha alegria, elevar a minha felicidade e espalhar isso para toda a minha casa, para toda a minha família e para as pessoas que me cercam. Tá bom? Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que Deus ilumine o seu dia, que Deus eleve aí a sua autoestima, a sua alegria, limpe aí toda a tristeza, toda a lágrima dos olhos, a lágrima de tristeza dos olhos e enxugue, né, exatamente essas lágrimas, inundando o seu coração com a alegria, com a graça e com a paz do amor de Deus. Tá bom? Se esse vídeo abençoa a sua vida, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe, curta, compartilhe, mande outras pessoas se inscreverem no canal, fala, olha, se inscreve no canal do Pastor Bruno, é só lá no YouTube, Pastor PR, né, Bruno Melo, e clicar em inscrever, tá bom? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe o seu coração, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, e a gente ainda se vê por aí.